all that lived right in the Word, but they had formed their own way of it. Tudo aquilo vivido bem na palavra, mas eles já haviam formado a sua própria ideia. And their children had accepted it in such a way that the fathers had taught it. E seus filhos haviam aceitado aquilo, da forma que os pais haviam ensinado, Until the fathers had taught it off of the real way. até mesmo o que os pais haviam ensinado fora da maneira verdadeira, And they made such an organization out of it that when the Spirit tried to present truth, they couldn't receive it. e eles fizeram uma organização tão grande daquilo, que quando o Espírito tentou apresentar a verdade, eles não a puderam receber. And that's the same thing today. E esta é a mesma coisa hoje. I don't mean to be rude, but it's right. Eu não tenho a intenção de ser rude, mas isto é certo. It's the same thing today. É a mesma coisa hoje. They make it so complicated, and some other way they teach her. It's like it's been said. Eles complicam tanto isto e por outro lado, eles ensinam que eles são. Exatamente como isso foi dito. God don't have any grandchildren. Deus não possui nenhum neto. You know that? Você sabia disto? God has sons, Deus tem filhos. and He has daughters, but Ele tem filhas, no grandsons and granddaughters. mas não netos e netas. Every man must pay the same price and come Cada homem deve pagar o mesmo preço in the same way. e vir do mesmo modo. Just as your father did, so must you. Exatamente como fez o seu pai, então você deve fazer. Now, so he was so simple when this Messiah, Agora, então ele era muito simples quando este Messias, for 4,000 years, every prophet spoke of him. por 4.000 anos, cada profeta falou dele. David sung of him, and all down through. And when he come, the people had their own idea built up what he must do. Davi cantou sobre ele, e todos através do tempo, e quando ele veio, o povo tinha a sua própria ideia formada do que ele devia fazer, How he was going to do, como ele ia fazer, how it was all explained, como tudo estava explicado, brought out on charts, desenhado em cartazes, everything. e tudo mais, So when he come in that real simple way, de forma que quando ele veio naquela verdadeira, simples maneira, it just ruined their theology, you see. aquilo simplesmente arruinou a teologia deles. They didn't know it. Vejam, eles não sabiam disto. He come according to the Word. Ele veio de acordo com a palavra. Now, do you believe that God spoke through the prophets Agora, você crê que Deus falou através dos profetas that Messiah would come in a certain way? It's too bad we haven't got about another hour that we could go through and explain how it was. que aquele Messias viria de um determinado modo? É muito ruim não termos mais uma hora para passarmos por ali e explicar como isto aconteceu, vem? We all know how it was, almost. Embora todos saibamos como isto aconteceu, Most of us, a maioria de nós, how God said He would come, and como Deus disse que ele viria, how thou Bethlehem of Judea art thou the least amongst them all down through there, and how He would do, and what He would do. e tu, Belém da Judeia, não és a menor entre e tudo ali em diante, e como ele faria, e o que ele faria, vem, See? vem. And yet, He was so simple to E sem dúvida, ele era tão simples, those great scholars had got it so mixed up till they missed it. até mesmo os grandes estudiosos fizeram tanta confusão com isto, até o ponto em que o perderam. But you know Jesus didn't come contrary to the Word. Mas você sabe que Jesus não veio contrário à palavra. He come according to the Word, Ele veio de acordo com a palavra, but contrary to their interpretation. mas contrário à interpretação deles. See? Vem? He taught things that was against their ecclesiastical training about Him.
Ele ensinou coisas que estavam contra o ensinamento eclesiástico deles a respeito dele. Now they said, now for instance, when Messiah comes, certainly he'll come up to the temple and say, Caiaphas. Agora, eles disseram, por exemplo, quando o Messias vier, com certeza ele chegará ao templo e dirá, Caifás, ou seja, quem fosse o sacerdote, eu cheguei. He'll come with the 10 million angel salute. Ele virá com a saudação de 10 milhões de anjos. God will say, all right, fellows down there, you're really a mighty church. Deus dirá, tudo bem, companheiros ali embaixo, vocês são realmente uma igreja poderosa, My people, vocês são o meu povo. I'm going to turn the cranker and let the corridors of heaven down. Eu vou girar as manivelas aqui e descerei os corredores do céu. I'm sending the Messiah to you this morning. Estou lhes enviando o Messias nesta manhã. I'll let it land right out there in the yard. Eu o farei descer bem aí no pátio. And all the people get around and say, E todo o povo se reunirá. Dr. So-and-so, you and Dr. So-and-so, you all can stand at the head to greet him first. E dirá, doutor fulano de tal e doutor ciclano, todos vocês podem ficar na frente para saudá-lo primeiro. See? Vejam vocês. That's perhaps something like they think today. Isto talvez seja o que eles pensam hoje. I know it sounds a little rational, but I'm trying to make a point. Eu sei que isto soa um pouco precipitado, mas eu não estou tentando formular uma questão. And that's the way it's going to be. E aí está. Esta é a forma que vai ser. And if it don't come that way, it's not right. E se não vier desta forma, não está correto. It's an antichrist. É um anticristo. If it don't come just that way, it's an antichrist. Bem, se isso não vier exatamente desta forma, é um anticristo. So Veja você. it won't be. Então não será. And so then then the next thing comes down will be about a 10 million angel salute with their bands. E assim, não será um. Então, a coisa seguinte a descer será cerca de 10 milhões de anjos saudando-o com suas bandas. And they'll land out there in the yard where E eles descerão ali fora no pátio. Solomon built the temple, and all up and down through here was this holy place where saints and sages had died, and so forth. Onde Salomão construiu o templo e de lá até aqui, este lugar santo, onde os santos e sábios morreram e assim por diante. Yes, Jesus said, you hypocrites, you sons of the devil. Sim, Jesus disse, hipócritas, filhos do diabo. Said you garnished the tombs of the prophets and your fathers put them in there. Disse, vocês adornam os túmulos dos profetas e foram seus pais, aqueles que os colocaram ali. That's right. Isto é certo. Right. Isto é certo. How many righteous men and prophets have sent to you and still you slayed every one of them, see? Quantos homens justos e profetas lhe foram enviados e a cada um deles mataram? Vem? But what did he call righteous? Them what they call fanatics and cranks. Mas o que ele chamou de justo, então eles chamaram de fanáticos e loucos. Yes. There they thought it would come that way. Sim, ali eles pensaram que isto viria daquela maneira. But when he come in a stable, Mas quando ele veio em uma manjedoura, born of a virgin, nascido de uma virgem, with just a common carpenter, com um carpinteiro comum, for a foster father, por pai adotivo, and a little unknown girl. e uma pequena garota desconhecida. See, not the high priest's daughter, or Veja, não a filha de um sumo sacerdote, what more, he ou de alguém mais, come as from a little lady that lived down in a little old mean country called Nazareth. Ele veio como de uma pequena dama que vivia lá embaixo numa pequena região insignificante chamada Nazaré. And just a common widower. E simplesmente um viúvo comum, His
wife was dead. He had Sua esposa tinha morrido. some children, Joseph. Ele tinha alguns filhos, José, And she was engaged, and then e ela estava noiva. he come with a black name to begin with. They E então, para começar, ele veio com um nome obscuro. said he was illegitimately born. Eles diziam que ele havia nascido de uma forma ilegítima. Oh my! Oh, que coisa! That hit their polish too hard. Aquilo afetou bastante o polimento deles. Their educational ethics could not swallow that. Vem, as éticas educacionais deles não podiam engolir aquilo. Their interpretation of the scriptures know nothing about that. Suas interpretações das escrituras nada sabia a respeito daquilo. But yet it was so. Thus saith the Lord. Mas, mesmo assim, aquilo era o assim diz o Senhor. Oh my! Oh, que coisa! Shivers me to think it. Só de pensar nisso me dá arrepios. And to see the same thing reoccurring again. E ver a mesma coisa acontecendo novamente. God cannot change. Deus não pode mudar. That's already 12. Shall I stop or just... Já são 12 horas. Vocês desejam? Devo parar ou continuar? Thank you. Just sit still just a little bit, see? Obrigado. Eu creio que vocês podem ficar assentados quietos mais um pouquinho. Vem. Now, I'm basing something here for our message. Agora, isto é, estou fazendo uma base aqui para a próxima mensagem. Vem. See? And I'll try to let you out just quick. Maybe E eu tentarei vos soltar o mais rápido. next 10 or 15 minutes if we can. Talvez nos próximos 10 ou 15 minutos, se pudermos. God bless you. Deus vos abençoe. Notice. Now, it's so simple that it just missed the mark for them. Observem, agora, é tão simples que isto simplesmente perdeu a marca para eles. But it hit God's mark. Porém, atingiu a marca de Deus. See? It hit the word. He comes just exactly the way he said. But Vejam, atingiu a palavra. Ele veio exatamente da forma que ele disse. their interpretation of it was wrong. Mas a interpretação deles sobre isto estava errada. The interpretation of the deliverer in Moses' time was wrong. A interpretação acerca do libertador que eles tiveram no tempo de Moisés estava errada. The interpretation of the time of Noah was wrong. A interpretação no tempo de Noé estava errada. See? But God comes according to His word. Vejam, mas Deus vem de acordo com a sua palavra. And then Jesus came and He taught things that was contrary. E então Jesus veio e ele ensinou coisas que eram contrárias. If thou be the Messiah, do Se tu és o Messias, such and such, you see. faça isto e aquilo. If thou be, come off the cross and show it to us now. Veja você, se tu és, desça da cruz e nos mostre isto agora, vem? See, but God don't clown for people. Mas Deus não faz palhaçada para o povo. God just does the things that's pleasing and right. Deus só faz as coisas que são agradáveis e que são justas. They thought such a one would certainly have to come with a great salute of angels, but Eles pensavam que o tal, com certeza, teria que vir com uma grande escolta de anjos. he come by a stable, Mas ele veio num estábulo, and to their own polished ethics, it was ridiculous for an ordinary human being to e para a ética própria e refinada deles, era ridículo para um ser humano comum, think that Almighty God quanto mais pensar ao Deus Todo-Poderoso, the great mighty Jehovah who o grande e poderoso Jeová, owned the earth and created the whole thing, o qual era dono da terra e criador de todas as coisas, couldn't fix a place for his own child to be born. não pudesse preparar um lugar para o seu próprio filho nascer. Better than some cow barn
melhor do que algum estábulo para vacas, over a manure pile. em cima de um monte de estrume. How could there see Como poderia? Vem, what was it? o que foi isto? God in simplicity. Deus em simplicidade. That's what made him so great. É isto que o faz tão grande. See, the ethics of education cannot belittle itself like that. Vejam, as éticas da educação não podem se reduzir assim. See, it cannot stand it. Vejam, a ética não pode suportar isto. But God is so great that he brought himself down Mas Deus é tão grande que ele desceu àquilo to that, not even of clothes to put on his own child. sem ter nem mesmo roupas para colocar no seu próprio filho. Think of it. Pense nisto. And the world, there was no room in the inn, and E o mundo? Não havia lugar na estalagem. he went into a cow stable, E ele foi para um estábulo de vacas, a little ledge, a little cave like back in the side of a hill. uma pequena aba no rochedo, como uma pequena caverna ao lado de uma colina. And there upon a straw bed, E ali, em cima de uma cama de palha, came the Son of God. veio o Filho de Deus. Oh, that was a lot different from meeting up there, and his mother was Oh, aquilo foi muito diferente daquela reunião lá em cima. E a sua mãe to be mother. ia ser mãe. She was found to be mother, months before they was even engaged to be married or even married. Ela foi encontrada grávida, meses antes deles até mesmo ficarem noivos para se casarem ou mesmo serem casados. She was to be mother, Vem, ela seria mãe, and the people saw it, e o povo viu aquilo. and they know that it was this the way. E eles sabiam que foi daquela maneira. And Mary, in her own heart, she knew what was going on. E Maria, em seu próprio coração, ela sabia o que estava acontecendo. And Joseph didn't understand, E José não entendeu. but the angel of the Lord came to him by night. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele durante a noite, Saying, Joseph, you're a son of David. dizendo: José, tu és filho de Davi. Don't fear to take unto you Mary your wife, for that's not nothing bad, but that is of the Holy Ghost. Não temas tomar para ti Maria, tua esposa, pois não há nada de errado, mas isto é do Espírito Santo. That settled it. Aquilo ficou encerrado. The man Joseph with such connection with God that God could speak to him. O homem José tinha tanta ligação com Deus, até ao ponto em que Deus podia falar com ele. But today we get our ecclesiastical jacket so drawn around us that nothing can speak to us outside of the ecclesiastical group that we belong to. Mas hoje nos envolvemos tanto em nossos mantos eclesiásticos, a tal ponto que nada mais fora do grupo eclesiástico ao qual pertencemos pode falar conosco. I don't want to get harsh or radical, so I'll leave that alone right there. Eu não quero ser precipitado ou radical, então eu deixarei isto quieto bem aí. Notice, but you understand what I mean. Observe, mas você compreende o que eu quero dizer. Notice, Observem, a stable was ridiculous for them. um estábulo era ridículo para eles. The polish, we don't even have no record where he ever attended one day of school. Os refinados, não temos nem mesmo nenhum registro onde ele assistiu a um só dia de escola. And yet at the age of 12 years old, a simple boy confounded the priest in the temple.
E mesmo assim, com a idade de 12 anos, um simples garoto confundia os sacerdotes no templo através do seu ensinamento. Oh, my. Oh, que coisa! What was it? O que foi isto? God hiding himself. Deus se escondendo. I feel pretty religious right now. Eu me sinto bastante religioso neste momento. God hiding himself in a barn. Deus se escondendo em um estábulo. God hiding himself in a little child. Deus se escondendo em uma criancinha. See? Watch this go to display after a while, though. Vejam, isto sendo exposto após algum tempo. He had to, where he went on the streets, Vejam, ele tinha, quando ele saía pelas ruas, the parents no doubt would talk and say, "Don't play with that kid." os pais sem dúvida falavam e diziam, não brinque com aquele garoto, Don't have nothing to do with him. não tenho nada a ver com ele. His mother's nothing but a common prostitute, see? Sua mãe não é nada a não ser uma prostituta comum, vejam. The father and mother, the baby was born before they were actually married. E o pai e a mãe, o bebê nasceu, antes mesmo que eles fossem realmente casados. She was to be mother. Ela foi mãe. Have nothing to do with it. Não tenho nada a ver com isto. What Mary thought, but all together, no matter what the outside thought, she pondered all these things. O que Maria pensava, mas, de modo geral, não importava o que os de fora pensavam. Ela ponderava todas estas coisas. They hid it in their heart. Eles escondiam isto em seus corações. They know they couldn't say nothing about against it. Eles sabiam, eles não podiam dizer nada contra aquilo. God speaks to his man sometimes and say, hold your peace, don't say nothing about it. Às vezes Deus fala com os seus homens e diz, fiquem calados, não digam nada sobre isto. I've had people in my meeting say, well, if you be a servant of Christ, you know this is going on there. Sure, I know it's going on. Já tive pessoas em minhas reuniões que disseram, bem, se você é um servo de Cristo, você sabe que isso está acontecendo ali. Claro, eu sabia que aquilo estava acontecendo. But what are you going to do when he says, hold your peace? Mas então, o que você vai fazer quando ele diz, fique calado? Don't say nothing about it. Não diga nada sobre isto. Took some men and they showed them on a book. Levei alguns homens outro dia e lhes mostrei um caderno. Something spoke years ago. I said, the, Algo que foi dito há anos atrás. Eu disse, well, I couldn't understand. I said, bem, eu não podia compreender isto. see there? Here it was back there, got it dated and everything what happened back there. Eu disse, vocês veem ali? Aqui estava. Estava datado e tudo quando aquilo aconteceu ali atrás. Many people had seen it on the book there. I said, it'll Quantas pessoas tinham visto aquilo no caderno ali? come to pass that this will do this way and that way. Eu dizia, acontecerá que isto fará isto, desta forma e daquela forma. I said, well, why didn't you say something about that? Disseram, bem, por que você não disse algo a respeito daquilo? Well, it had to be that way. Aquilo causaria, tinha que ser daquela maneira. Bem, And Joseph knows different. He knowed who that baby belonged to. Mary knowed who it belonged to. e José sabia diferente. Ele sabia a quem pertencia aquele bebê. Maria sabia a quem ele pertencia. Jesus knowed who his father was. Jesus sabia quem era seu pai. What did he say? O que ele disse? I must be about my father's business. Estou cuidando dos negócios de meu pai. Not sawing wood and making a door, Não serrando madeiras e fazendo uma porta, but about his father's business. mas nos negócios de seu pai. Amém. He said that to his mother. Ele disse isto para sua mãe. Can't you understand that it's time for me to be about my father's business? Não entendes que agora tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Now I thought this little cracked up child,
Any illegitimate child is kind of an odd, curious thing anyhow, and there you are, see? Agora, eles pensavam, aquele menino dissonante, qualquer filho ilegítimo é um tanto esquisito de qualquer forma, é uma coisa curiosa. E aí está você. But God hiding himself, listen, Vejam, mas Deus escondendo a si mesmo. Ouçam. God hiding himself in what was thought of the world as filth, corruption, illegitimate. Deus estava se escondendo naquilo que, na opinião do mundo, era imundície, corrupção, ilegitimidade. Look, God hides himself in the corruption of a dead seed. Vejam, Deus se esconde na corrupção de uma semente morta To bring forth life. para trazer vida, vem? Do you get it? Você está compreendendo isto? God hides himself in a simple little washwoman. Deus se esconde em uma simples lavadeira, An ordinary man with his dinner under his arm. ou em um homem comum com o seu almoço debaixo de seu braço, Kiss his wife and children goodbye and go out there and beijando e se despedindo de sua esposa e filhos, maybe hide himself in that man to do something that an archbishop would know nothing about. e saem ali, e talvez se escondendo naquele homem, para fazer algo a respeito do qual o arcebispo nada saberia. You don't hear him blowing no horns and send it out. God just gets glory. That's all. The simple hear it and are glad. Vê? Você não o ouve tocando trombetas e proclamando aquilo. Deus apenas obtém a glória. Isto é tudo. O simples ouve isto e fica feliz. Vejam. Now, Agora, God was hiding himself in the simplicity of a baby. Deus estava se escondendo na simplicidade de um bebê, Hiding himself in the simplicity of a common family. se escondendo na simplicidade de uma família comum. God and Deus, the ecclesiastics and the great man, the mind, the genius, and all of them, the Herods and so forth of that day, and e os clérigos, e os grandes homens, os intelectuais, os gênios e todos eles, os Herodes e assim por diante daquele dia, Neros, and they all overlooked it. God hiding in simplicity. Now, e os Neros, e todos eles passaram por cima aquilo. Deus escondido em simplicidade. quickly, Agora, rapidamente, John João the Baptist Batista, in Isaiah 40. em Isaías 40. We could get it if you want to. Podemos ver isto se você deseja. Malachi 3. Malaquias 3. You mark it down if you want to. Isaiah 40, all, speaking peace. Todo. Sim, anote isto se você deseja. Isaías 40. Todos vocês conhecem, falando de paz. As it is, maybe it might be good that I would read it right here if you got that much time. Como ela é. Talvez seria melhor se eu lesse isto aqui, se vocês tiverem tempo. Just for a minute. Só um minuto. We'll turn over here in the book of Isaiah, the 40th chapter, and Abriremos aqui no livro de Isaías, capítulo 40, e read here and just see what he says about this now. leremos aqui e veremos o que ele diz a respeito disto agora. Comfort ye my people. Now remember, this is 712 years. Look at the heading on there. Veja aqui. Consolai, consolai o meu povo. Agora recordem que isto foi há 712 anos. Veja o cabeçalho ali. See? 712 years before he's born, here's a prophet speaking of him. 712 anos antes dele nascer, aqui está um profeta falando dele. Comfort ye my people, saith the Lord. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Speak ye comfortable words to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she has received the Lord's hand double for all of her sins. Falai benignamente a Jerusalém,
e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. The voice of him crying in the wilderness, Voz do que clama no deserto. prepare ye the way of the Lord, make straight his path, in the desert a highway for our God. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. And every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough shall be made plain. Oh. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. What a man that was to be. Oh, aleluia! Que homem haveria de ser? See? Vem. Now, turn over to Malachi with me. Agora, vamos abrir comigo em Malaquias, The last book of the last of the prophets in the Old Testament. o último dos profetas do Velho Testamento. Now, and in Malachi, listen here, Malachi picks it up just at the end time, so they be sure not to forget it. Agora, em Malaquias, ouçam aqui, Malaquias apanhará isto exatamente no fim do tempo. Então você terá certeza que não esquecerá isto. Malachi, the 3rd chapter. Malaquias capítulo 3. Behold, I'll send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant who you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Still speaking of John. Continua falando de João. Stand my messenger before me to prepare the way. Jesus spoke up in Matthew 11:10. Enviarei meu anjo para preparar o caminho diante de mim. Jesus falou disto em Mateus 11:10. That if you can receive it, that's who was spoken of. Behold, I send my messenger before my face. Disse, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. See? That's right. Vem, isto é correto. Now, how all this spoke? When it had been for 700 years, there was to be a forerunner come before the Messiah. Agora, como todos estes falaram, quando por 700 anos sabiam ali que haveria um precursor que viria antes do Messias. But when he came on the scene in such simplicity, Mas quando ele entrou em cena com tal simplicidade, they missed him. eles o perderam. They missed him. Eles o perderam.